Estamos de volta com o Bate-Papo Esportivo aqui na sua TV Horizonte. Agora vamos falar do Cruzeiro. O Cruzeiro se prepara para enfrentar o Vitória amanhã à noite no Mineirão. E nessa reta final do Brasileiro, que tem marcado bastante o time celeste, é o carinho dos torcedores. Vamos conferir aí. Tá vindo aqui na toca e dando mais esse apoio nesse restinho de ano. Obrigado pelo carinho sempre. Aqui, Gabriel, vem cá, ó. Obrigado. É importante, né? Chegando no final do ano, no final de temporada. Então é legal quando você chega no treino e tem um torcedor para você dar autógrafo, para você tirar foto. Então a gente fica feliz e sabe que o trabalho foi bem feito esse ano. Para nós é importante, né? Como foi durante todo o ano, a gente tem só palavras de agradecimento para eles por nos acompanhar e sempre brindar o carinho que a gente precisou para sair na frente num momento difícil. Tá aí, Guilherme. Importante, né, esse carinho da torcida com os jogadores, a gente vê essa proximidade. E isso, claro, né, a gente vai falar que não podemos ser hipócritas aqui, né, porque é o momento do Cruzeiro, já ganhou, já foi campeão, então tem todo um clima, né, bem diferente. Mas se a gente pudesse ver isso sempre nos clubes, né, é muito importante essa proximidade, né? Certeza, mas o Cruzeiro, desde o princípio do ano, a Toca da Raposa foi aberta em dias específicos para visitação. Então, não é de agora, não é depois do título da Copa do Brasil que a gente acompanha isso. Outras vezes também a gente viu, inclusive alguns torcedores foram muito bem tratados pelos jogadores de forma específica, um atendimento especial. Até mando um abraço para ele aqui, o Gustavo, lá de Divinópolis, que passou por uma situação difícil, sofreu um acidente, perdeu o pai e foi a Toca da Raposa, foi recepcionado lá pelos jogadores, pelo Dedé. Então isso tem acontecido de forma rotineira nesse ano, viu, Breno? E é bacana mesmo, porque isso leva um apoio a mais para os jogadores criam um clima mais descontraído, tira essa pressão também do futebol. Então eu acho bacana esse contato do torcedor com os atletas. Ontem o Paulo Roberto Prestes levantou uma bola aqui que eu achei bem interessante, que ele disse o seguinte, Jota, que essa questão de motivar os jogadores para poder fazer um teste, se eles vão ou não passar nesse vestibular. Alguns jogadores têm que mostrar serviço, um David da vida, um Manquejo, o Bruno Silva, que até para eles é difícil, porque para ele, essa situação de você colocar esses caras no time titular não é bom para eles, porque eles olham para o lado, tem um Thiago Neves, que não tem que mostrar mais nada para ninguém, e tá ali jogando de férias e tal, enquanto o outro tá querendo correr, quer mostrar serviço, que ele era a favor do Cruzeiro, então, colocar um time já com caras que tem que mostrar serviço mesmo, porque aí todo mundo estaria no mesmo patamar. O que você pensa disso aí? Seria uma alternativa, Breno. A questão é que é o seguinte, o time reserva do Cruzeiro apresentou futebol também bem limitado em boa parte do Campeonato Brasileiro, né? Mas, naquele momento, precisava de pontuar, é um outro campeonato. Eu acho ruim para o campeonato, né? Porque tem alguns adversários do Cruzeiro ainda sonhando com alguma coisa, começar pelo Vitória amanhã, tentando fugir do rebaixamento. Mas, realmente, tem jogador em nível diferente, né? O David, na minha opinião, está até aproveitando essas chances que ele está tendo. Ele está ganhando pontos, mesmo com essa situação. Agora, quem que vai ser o centroavante de área? Quem que tem que mostrar alguma coisa? Difícil, né? Acho que a montagem não seria uma montagem tão fácil, não. Seria uma alternativa, eu acho, para dar um pouco mais de gás. Porque tá dureza, viu? Os jogos do Cruzeiro, eu até tinha uma expectativa diferente depois do final da Copa do Brasil, de ter uma certa vontade de pontuar, né? Então, ganhou da Chapecoense super bem, ganhou da América, eu imaginei que a qualidade do elenco ia fazer a diferença nesse ano, o elenco mais relaxado. Não fez. Agora, eu acho que, até por questões fisiológicas, por exemplo, seria uma boa alternativa. Dá férias para a turma antes. O Campeonato Mineiro começa dia 20, né? Dia 19, né? Para o Cruzeiro 19, né? Que é no sábado, inclusive. O Cruzeiro joga em Divinópolis. Eu acho que era uma alternativa. Já que não está rendendo, já que está claro que está de férias, já que não vai mudar muita coisa, para quem vai ficar no ano que vem? Jogador, o Thiago Neves, por exemplo. O Fábio é fominha, né? Não vai querer deixar de jogar, né? Mas pode ser uma alternativa de recuperação física e começar melhor no ano que vem. Agora, Thiago, acho que a torcida do Cruzeiro está preocupada quando ela pensa no aspecto de não ver o Dedé e o Arrascaeta e o time do Cruzeiro ser outro, né? E
por mais que eles fiquem aqui, você não pode ter uma dependência tão grande de 2 jogadores assim, disputando várias competições, como vai ser ano que vem, tendo Copa América, que os jogadores podem ser convocados para poder disputar amistosos antes da Copa América, em de preparação. Você acha que o Cruzeiro já tem que ficar preocupado com essas 2 posições, por exemplo, para poder ir para o mercado, para buscar, ou tem que insistir com os que estão lá? É bem importante, sim, se reforçar e se reforçar nessas posições. Eu acho que tem um outro ponto também, Breno, que eu vejo o Dedé e o Arrascaeta como os 2 jogadores muito acima da média. Então, esses jogadores, assim, não teriam um substituto à altura para eles em qualquer elenco do Brasil hoje. É difícil hoje você pegar qualquer elenco que você, por exemplo, chega ao Palmeiras e tira o Dudu, é difícil encontrar um cara que corresponda à altura, mesmo com a qualidade que tem dentro do elenco do Palmeiras. Então, é difícil reforçar e colocar algum jogador que substitua esses 2 jogadores à altura ali dentro de campo. Mas o Cruzeiro tem que se preocupar, sim, principalmente na questão do Arrascaeta, porque vai ficando um pouco mais velho o Rafinha também, que é o substituto natural dele, e é necessário ter alguém ali que consiga acompanhar o ritmo de Robinho, Thiago Neves e Barcos, o Fred, enfim. O Cruzeiro tem um time muito bom, um elenco muito bom, mas precisa reforçar, sim, algumas posições, e acho que, principalmente ali para a reserva do Arrascaeta, é muito importante buscar um novo jogador. Agora, Guilherme, o Mano colocou aí um rodízio no ataque. Então a gente viu já Barcos, Daniel, Fred, o último jogo Barcos, e o Sassá voltou no último jogo. Há alguma possibilidade do Sassá começar jogando amanhã nessa situação de rodízio, ou ele ainda vai adquirir um pouquinho mais de ritmo? O que você pensa sobre isso aí? Ele ficou 9 jogos sem jogar, né? Então já colocar o Sassá para jogar no time titular, eu acredito que essa possibilidade ela não deve acontecer. Deve-se o Sidney Lobo deve escalar o Fred novamente, até para continuar nessa sequência, para ele jogar mais 90 minutos, depois para ir para as férias já com um protocolo de treinamentos para ser cumprido. Então, tem uma atenção muito especial para o Fred. O Fred deve ser o jogador que vai ser o titular nessa partida contra o Vitória. E precisa mesmo, né? O Fred ficou muito tempo parado, já está recuperando a sua confiança, já está voltando no entrosamento com os companheiros. Então, é importante que o Fred retome aí totalmente a condição para jogar, para no ano que vem ele chegar e estar no seu melhor ponto físico. Sassá também participa de um vestibular para esse final de ano, para ver se fica ou não, Fred? Eu tenho a impressão que o Sassá não fica, né? Até porque o contrato dele não é tão longo quanto dos outros, né? O Sassá, na minha opinião, está na bica para sair, eu acho. Se vier proposta, se a proposta for interessante, o Sassá, de fato, ele sai. Houve, sim, uma procura do Fluminense, a gente até comentou isso aqui recentemente, o Fluminense estava procurando um atacante, acabou contratando o Luciano, né, mas ainda procura mais reforço. O Fluminense que tem o Pedro machucado, para mim é uma das grandes revelações do futebol brasileiro, mas se vier uma grande proposta pelo Sassá e for interessante para o Cruzeiro e para o jogador, aí não tem como segurar. Eu acho também, desculpe, Thiago, é que o Fred, eu já falei isso 500 vezes, né? Mas o salário dele é alto, ele não tem mercado num grande clube de ponta na Europa, mas se chegar uma proposta do mercado alternativo da China da vida, e se o Fred estiver disposto a aceitar, né? Tem filha nova, gosta de BH, eu tenho minhas dúvidas se ele fica ou não. A questão do Sassá é que antes mesmo da chegada do Barcos, no meio do ano, o Sassá, se não me engano, se eu me recordo bem, ele poderia ser envolvido na troca com o Edilson. Então, assim, sim, creio que seja um jogador que pode ser uma boa moeda de troca ali para o Cruzeiro. É um jogador que tem mercado no futebol brasileiro, claro. E o Itaí já disse em outras entrevistas que pretende usar alguns jogadores como moeda de troca mesmo no mercado da bola. Acho que trocar o Sassá por alguma posição carente ali para o Cruzeiro seria uma opção muito inteligente, porque tem Raniel, tem o Barcos, tem o Fred. São bons jogadores, bons centroavantes. E não precisa ter 4 bons centroavantes, né? Pode abrir mão de um em detrimento de outra posição. O que eu fico preocupado é em relação... Eu já vou repetir outra coisa aqui. O Fred é o melhor deles, na minha opinião. Agora, ele também tem a idade, né, que pesa contra. Se ele tiver uma outra contusão, alguma coisa, vai ser um ano um pouco diferente. Eu acho que o Fred começa o ano como titular, ele estando aí, mas será que ele, né, qual vai ser a continuidade que o Fred vai ter? Né? Esse ano deu errado. Bom, antes da gente chamar a Ana Cláudia com a participação do pessoal de casa, eu tenho uma dica para você que precisa de uma proteção veicular ou para você que não está satisfeito com a sua proteção veicular. Confere aí o recado da Bem Protege.
defender pênalti em uma final ou uma grande defesa em jogo importante passam para a torcida segurança, seriedade e credibilidade. Para a Bem Protege, todo lance é decisivo. E é assim que ela conquista cada dia mais associados, com as melhores coberturas, pacotes de benefícios e assistência 24 horas em todo o território nacional. A Bem Protege é um time unido. Faça como a gente. Solicite já uma cotação. 0800 944 5000. Bem Protege, a proteção veicular que você confia. Então, pessoal, se vocês precisam aí de uma proteção veicular, estão em busca de uma empresa que possui credibilidade com um serviço diferenciado e um preço especial, façam como o Vitor e o Fábio, procurem a Bem Protege. Agora, passadinha rapidinha com a Ana Cláudia, participação do pessoal de casa. Vamos lá, então. O Felipe Neto comentou aqui que se o Cruzeiro tivesse focado no Brasileiro desde o início, poderia hoje estar brigando aí na parte de cima da tabela. Rogério do bairro Betânia, já que o Cruzeiro não tem mais foco no Campeonato Brasileiro, é hora de testar o time alternativo. E o Carlos Barbosa, lá do bairro Teixeira Dias, faz uma pergunta, vou mandar para você, tá, Guilherme? Ele quer saber, ele comentou assim, Bruno Silva poderia ser uma boa moeda de troca com o Flamengo ou Internacional. O que você acha? Um abraço aí, pessoal do Teixeira Dias, obrigado pela pergunta. Eu trouxe aqui uma informação dos companheiros da imprensa gaúcha, da Band do Rio Grande do Sul, de que o Internacional seria aí um clube interessado no Bruno Silva. Já tinha mostrado esse interesse antes do Cruzeiro contratar e agora, mais uma vez, o Internacional sendo aí uma possível alternativa para o Bruno Silva. O próprio Bruno Silva, em entrevista à Record, disse que recebeu muitas sondagens, que tem alguns clubes procurando e falou do Internacional, bem como o empresário dele, o Carlinhos Sabiá. Então, a gente já vai começar aí um período de especulações, de possíveis saídas, chegadas. O Bruno Silva realmente não deve permanecer no Cruzeiro no ano que vem. Vamos falar mais de Cruzeiro no último bloco. Agora um recado para você que preocupa com sua qualidade de vida. O CROT é uma clínica de fisioterapia especializada em reabilitação e prevenção de lesões, oferecendo atendimento de qualidade e compromisso com o bem-estar do paciente. E agora no CROT tem também aula de pilates, perfeita para quem sofre de ansiedade e estresse, além de outras atividades para melhorar sua qualidade de vida. CROT atende a vários convênios, como Unimed, Fundafeng, Saúde Caixa, Acefaz, Semig Saúde, Copasa, entre outros. Venha viver com mais qualidade de vida. CROT Fisioterapia, telefone 3289-1235. Visite o site crote.com.br. Então, pessoal, se você precisa de fisioterapia ou de um pilates, procure o CROT. Lá você será atendido por grandes profissionais e mudará a sua vida. Nós vamos para o rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre o Atlético. Sai daí!